dia, bem-vindos a mais uma edição de Olhar de Lince. O meu nome é Filipe Carvalho. Ao meu lado estão os nossos dois analistas, Pedro Cabrita e Pedro Filipe. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Vamos começar pela entrevista de Miguel Gonçalves, de um jornal semanal. Essa entrevista tem sido bastante comentada e bastante mencionada nas redes sociais. Pedro Filipe, leste a entrevista. Qual foi a parte que te despertou mais atenção? A parte que me despertou mais atenção é aquela parte onde Miguel Gonçalves diz praticamente que a culpa do desemprego é dos próprios desempregados. Depois ele volta-se a contradizer e diz: não é dos desempregados, isto é um problema, eles têm que ver a solução, porque ele simplifica muito, que é: não tens trabalho, então tens que arranjar, não tens trabalho, arranja o que ele está já ali. É um problema, depois não é um problema, é uma oportunidade. E as partes que eu mais gostei foram de facto as contradições e a simplicidade com que Miguel Gonçalves analisa a vida e o mundo à sua volta. Miguel Gonçalves, só para contextualizarmos quem nos está a ouvir, ficou conhecido nas redes sociais por ter aparecido num Prós e Contras e ficou bastante conhecido pela expressão bater punho, uma expressão que ficou marcada, e recentemente fez parte do Impulso Jovem, poucos dias antes do ministro Miguel Relvas se ter demitido. Pedro Cabrita, a escolha dele para o Impulso Jovem foi uma boa escolha ou não, tendo em conta que depois o ministro se demitiu e o programa em si também deixou de ter importância e acabou por desaparecer? Bem, a escolha de Miguel Relvas vem um bocadinho ao encontro das outras escolhas todas e de todas as outras decisões que o ministro já tinha tido, foi só a cereja em cima do bolo. Relativamente ao Miguel Gonçalves, aquilo que eu posso dizer são duas coisas. Eu também não vou tão longe de criticá-lo em tudo o que ele diz. Há uma série de coisas que Miguel Gonçalves diz ali que tem razão, que é o problema que há em Portugal das pessoas também se conformarem. Isso é verdade. É assim, nem toda a entrevista está errada, nem todas as acusações que ele faz estão erradas. E depois outra coisa é que os empregados não querem trabalhar ou são maus a trabalhar. Eu vou repetir. Eu acho que nem todas as coisas que Miguel Gonçalves diz são erradas. A maioria são. Quando ele diz que realmente o nosso país é um país em que as pessoas se conformam muito, em que as pessoas estão habituadas a muitos direitos, a direitos que hoje em dia se calhar já não podem existir, em que realmente as pessoas... Dá um exemplo de um direito que hoje em dia não possa existir. Esta é a sensação de que as pessoas, quando saem da faculdade, querem ter um contrato de trabalho logo, de início. Aí eu concordo com ele. Quando ele diz que às vezes é normal que as pessoas, quando saem da faculdade, vão para empresas à experiência, que vão mostrar aquilo que valem, que podem fazer prestações de serviços, por exemplo, às empresas. Não remunerados. Não estou a falar em termos de remunerações. Eu estou a falar em termos de contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Tu podes fazer uma prestação de serviço remunerada. As prestações de serviço não são... acontece imenso em Portugal, não é? De facto é esse o problema que nós temos com a nossa empregabilidade, são as prestações de serviço que os jovens fazem. Eu estou a dizer que isso pode acontecer. Isso pode. É uma mentalidade, é um problema. Eu acho que o foco que Miguel Gonçalves ali põe nos desempregados é que é errado, porque eu acho que é dos dois lados. Tanto os empresários não estão habituados a dar oportunidades a prestadores de serviços também, tal como os desempregados ou as pessoas que saem da faculdade, ao longo do tempo em que estão a estudar, criam sempre aquela expectativa que têm que ter um emprego seguro. Mas diz-me uma coisa, porque é que um empresário, a dar uma oportunidade a um prestador de serviços, ele pode ter lá um estagiário que também saiu da faculdade e não lhe pagar nada? Se as regras forem não poder haver estágios não remunerados, logo aí não acontece então isso. Então já implica uma alteração das regras. Mas obviamente que deve implicar uma alteração das regras. Miguel Gonçalves dizer nada disso. Sim, mas isto é a minha opinião, não é? Miguel Gonçalves refere na entrevista que apenas 10 mil candidatos ao Impulso Jovem, tendo em conta que há 161 mil candidatos. Miguel Gonçalves diz que um dos grandes problemas é que não foi comunicado, ou bem comunicado, o programa. Bem, mas então se não foi bem comunicado, ele é o diretor do programa, ele é o líder do Impulso Jovem, ele é aquele que fala pelos cotovelos sobre o empreendedor e o bate-punha, etc. Então, se calhar o responsável por isso é ele próprio. Há um pormenor na entrevista que eu achei curioso, que é o facto em que o jornalista pergunta qual é a percentagem de jovens que vai continuar nas empresas no fim de um estágio. Ao que ele refere que um programa não termina aqui, que depois de um estágio é possível ter apoio do Estado para que um estagiário tenha um contrato de trabalho. E a pergunta seguinte é no fim do estágio quantos ficam? E aí ele responde: seria a astrologia estar a falar disso. Ou seja, não há a mínima ideia do que é que o Impulso Jovem pode realmente ter efeito na vida de um jovem. Isto faz sentido tendo em conta que foi o Governo que lançou este projeto e não ter noção, ou o seu diretor, ou o suposto diretor, não ter noção qual é o impacto real? Acho que é assim e explico porquê. Porque numa medida destas, é assim, é difícil. Repara, o Governo está a implementar uma medida, mas há outra parte, não é?
que é a parte das empresas, que é a parte da iniciativa privada. Portanto, eu quando implemento medidas que vão ao cerne do privado, eu não posso dizer que vou criar não sei quantos empregos. Já antigamente é que havia alguém que dizia que criava 150 mil empregos. O governo não pode criar empregos, pode criar a oportunidade de haver empregos. Portanto, aí acho correto. E também para não cair no erro do Ministro das Finanças, que está sempre a fazer prognóstico e depois está sempre a falhar. Portanto, eu acho que aí ele defendeu-se bem. O problema aqui, que eu acho que Miguel Gonçalves erra, e tu tens razão nisso que estavas a dizer, Pedro Filipe, é ele pôr o problema do lado sempre do desempregado, não é? Quer dizer, o desempregado deve bater à porta de seis empresas por dia. Eu pergunto uma coisa, e se calhar eu nunca fiz isso, mas não me parece que as empresas, por exemplo, aqui em Lisboa, que é onde eu moro, estejam abertas a que os desempregados vão lá bater à porta constantemente. Isto para mim é uma coisa que não existe, eu não sei em que mundo é que ele vive. Eu se tiver uma empresa... Repara que isto já acabava com um bocado o problema do desemprego, porque as empresas, por exemplo, em áreas metropolitanas como Lisboa, teriam que contratar alguém só para receber os desempregados. Porque se cada desempregado bater à porta de 6 empresas por dia, com o número de desempregados que nós temos, as empresas vão necessitar, 1, de seguranças, 2, de guichês, 3, de uma linha de atendimento e pessoas de atendimento só para desempregados. Exatamente. E isto só por si já ajuda a combater o flagelo do desemprego. Mas Miguel Gonçalves, daquilo do discurso dele, nota-se que há um conhecimento do mercado, como é que o mercado funciona, como é que há uma ligação entre as empresas e trabalhadores, mas não lhe falta aqui ter noção de qual é que é a motivação de um jovem. Aquilo que vocês estavam a referir, por exemplo, que uma das perguntas admite que há muita gente que bate a várias portas e não consegue arranjar emprego. Ao que ele refere, bateres à porta de 5 ou 6 empresas e ouvires um não queremos trabalhar contigo, não chega. Devem ser 5 ou 6 por dia. Não chega a ser complicado e até mesmo desanimador para uma pessoa que queira trabalhar a ouvir 6, 7, 8 vezes não queremos trabalhar contigo. Tu dizes que o Miguel Gonçalves tem um grande conhecimento e que de facto demonstra um grande conhecimento do mercado de trabalho. Eu acho que ele tem um conhecimento enviosado. Como assim? Eu não sei à porta de quem é que o Miguel Gonçalves andou a bater antes disto. Eu acho que não andou a bater à porta de ninguém, provavelmente. A quem é que ele andou a bater punhinho para conseguir estar onde está hoje. Mas de facto é um conhecimento muito enviosado. É de uma minoria. Eu tenho várias pessoas que me são próximas e que estão desempregadas e que mandam bem mais de 5 e 6 currículos, não vão bater às portas, até porque só as deslocações teriam que fazer na área metropolitana de Lisboa, não é? Dinheiro para gasolina ou para transportes, lá se é o pouco rendimento que ainda tem disponível. Mas mandam bem mais de 5 e 6 currículos por dia e não as chamam. Achar que numa economia onde as empresas estão todas a falir, o número de falências aumenta diariamente. Mas faz sentido. Ainda por cima num país, como ele diz e bem, porque ele diz bem os números, e por isso é que eu digo que o raciocínio está completamente enviosado. Um país de PMEs, vamos começar assim a receber desempregados, numa empresa de 4 pessoas, empresas de 5, 6, 7 pessoas. Vão bater à porta dos restaurantes, estão todos a fechar porque o IVA aumentou para 23%. Restaurantes que têm mão de obra não qualificada e muita estrangeira e com salários mínimos, é isto? E a relação que ele dá entre o mercado de trabalho e as universidades? Ele refere, por exemplo, que dá um exemplo do próprio jornalista do I, que diz que tem X anos de experiência, mas uma coisa que deves sentir agora que trabalhas há algum tempo é que não é por teres um curso de jornalismo que és jornalista. Ou seja, o conhecimento empírico vale mais do que o conhecimento que nós adquirimos nas próprias faculdades, porque isto contradiz aquilo que o próprio governo incentiva, que é que as pessoas vão estudar para as faculdades. Pedro Cabrita. É assim, não deve valer aquilo que valia, se calhar, há 10, 15 anos, 20 anos atrás, em que tudo ia dar ao canudo, não é? Mas também não vamos virar a coisa ao contrário e até eu achar que agora as pessoas já não precisam tirar cursos, eu posso tirar qualquer curso, não é? E, portanto, posso fazer qualquer coisa. Isso também não é assim, não é? Porque nós tiramos um curso, temos uma especialização, somos formados para uma determinada área, é normal que sejamos melhores a trabalhar nessa área. Portanto, isso é um discurso... Eu acho que isso é aquele discurso fácil e algo até um pouco demagogo, que não faz sentido, e este rapaz, que eu acho que até tem certas qualidades de uma espécie de revolucionário da palavra, acho que podia utilizar o cargo onde está para tentar, por exemplo, revolucionar a estrutura. A mim não me cabe na cabeça uma pessoa que está à frente de um impulso jovem desatar a metralhar aos clientes dele. Se repararmos bem, se ele é o criador do Impulso Jovem, é o diretor do Impulso Jovem, os clientes do produto dele, que ele diz que não foi bem comunicado, são os desempregados. Ora, eu quando quero, entre aspas, vender a alguém, vender a um produto a um cliente, eu não começo por metralhar os meus clientes. Eu acho que isso aí ele erra. Portanto, ele critica completamente o cliente do produto dele. Não, claramente ele viu demasiados episódios do House e tentou agora adaptar na coisa do vou bater-lhes e depois vou ser um pouco bonzinho e pode ser que isto assim funcione. Mas isto não funciona. E não funciona porque as pessoas que estão nesta situação não se vão rever nas palavras de Miguel Gonçalves.
As palavras de Miguel Gonçalves são uma irresponsabilidade e uma insensibilidade social tremenda. Dizer que as pessoas estão desempregadas numa economia que está completamente em recessão porque trabalham mal. Mas quem é ele para dizer isto? Mas, de certo modo, isso também há alguns fatores, como o Pedro Quinta referiu anteriormente, em que ele poderá ter alguma razão, em que, por exemplo, estudaste 20 anos, acabaste o curso agora, não consegues pegar num telefone e marcar uma reunião. Há algo de terrivelmente perverso nisto. Isto, ele tem razão naquilo que diz. Eu não sei se ele está a referir a algum caso em concreto, de não consegues pegar num telefone, não sei se é bom extrapolar. Acontecerá com muitos, acontecerá com poucos. Não sei, não tenho números que o indiquem. Não sei se o centro de emprego tem números que digam, então, quantas reuniões já marcou? Até porque este não é o método que eu conheço preferencial de marcar reuniões de trabalho. Eu tenho trabalho e nunca foi assim que consegui. Foi porque lá está, eu acho que ele personaliza muito. Não é? Uma pessoa que está no cargo onde ele está e que foi escolhido não pode ter este tipo de personalizar situações. É óbvio que ele tem razão. O discurso dele é um pouco populista. Porquê? Obviamente que há pessoas e há jovens que não sabem marcar uma reunião, que provavelmente não sabem estar numa entrevista. Escreve mal, a chaninha. Exatamente, e que tem um mail com um bocadinho infantil, etc. Isso é tudo verdade, isso acontece tudo. Mas é assim, a pergunta é, e se eu fosse jornalista perguntava, acha que é por isso que temos quase 15% de desempregados em Portugal? É por pessoas que não sabem marcar uma entrevista? Não me parece. Não acho isso. Há situações dessas. Obviamente, em termos culturais, estas novas gerações têm alguma dificuldade nesse capítulo. E isso tem a ver com a educação, não tem a ver com desempregados, nem com a criação de emprego. Tem, se calhar, a ver com um problema muito maior do que este, que é a educação básica. Porque as pessoas não sabem escrever, cometem erros, etc. Mas isso não tem nada a ver com desemprego. Não é a mesma coisa. Não, há uma frase de Miguel Gonçalves, já um pouco mais para a frente da entrevista, em que ele diz que a melhor maneira de chegar a uma solução é simplificá-la. Se não simplificas o teu problema, estás a hiperbolizar a solução. Ou seja, isto quer dizer o quê? Zero. Isto quer dizer zero. Mas isso é o que ele faz, ele simplifica as soluções. Alguém vai ter que... eu não tenho trabalho. Encontra. Pronto, está feito. Dei o meu parecer. Próximo. É fenomenal. Não consigo fazer. Aprende. Pronto, dei. Mas eu agora não tenho. Vai fazer dinheiro. Como? De qualquer forma. Mas como assim de qualquer forma? Bateste uma porta, bata duas. Bateste as duas. Bata três. Vais fazer pipocas, vem à porta do cinema. Claro, a Warner Brothers nem sequer faz pipocas lá dentro, até me deixa entrar com as pipocas do jovem. O jovem até tem meios de fazer pipocas, deve aquecer o mínimo micro-ondas portátil que leva à cabeça. Não faz qualquer tipo de sentido. E como é que se muda este... É um populismo, uma demagogia que não fazem qualquer Mas como é que se muda este paradigma, então, de temos 161 mil desempregados, grande parte são jovens, ou pessoas já com mais velhas, com mais experiência, que não têm capacidade, ou sequer dinheiro, rendimentos, para poderem fazer outros cursos e adquirirem outros conhecimentos. Pegando neste discurso de Miguel Gonçalves, como é que nós conseguimos retirar algo positivo e aplicá-lo na sociedade? Há algo que nós conseguimos aqui utilizar que seja benéfico para aquilo que nós vivemos? É assim, eu acho que o desemprego em Portugal tem que ser identificado, bem identificado, senão não se consegue resolver. E para mim há dois desempregos. Não é? Porque há o desemprego realmente da pessoa que acaba de sair da faculdade, não tem experiência e que precisa de uma oportunidade de trabalho para poder mostrar o tal bate-punho que Miguel Gonçalves refere nas entrevistas e nos vídeos que tem no YouTube. E depois há aquele desempregado que é o fruto das falências das empresas, das falências da indústria, de restaurantes, ou seja, pessoas que já estão a trabalhar há muitos anos, que já estão a mais de meio da sua idade laboral e que vêem-se no desemprego. E depois o que é que vão fazer? Porque já estão muito velhas, ninguém as quer, depois já estão muito rotinadas a um certo tipo de trabalho, dificilmente conseguem voltar à base e aprender tudo de novo noutra área. E isto tem que ser identificado, tanto um desemprego como o outro. Eu acho que Miguel Gonçalves até poderia ser útil naquilo que podemos chamar a comunicação a este tipo de desemprego, o tal jovem, o do impulso jovem. Só com este tipo de atitudes, como está a ter, de crítica total aos desempregados, quer dizer, basta ver, por baixo da entrevista que ele deu ao Jornal I, 90% dos comentários das pessoas era a criticá-lo. Isto é saber vender um produto? Uma pessoa que quer saber vender um produto é criticada por 90% dos seus clientes? Está muito à imagem do governo onde agora faz parte. Exatamente. E outra coisa que eu acho muito curiosa com este impulso jovem é que fala-se agora disto como se fosse uma ideia muito revolucionária. Mas isto sempre existiu. Isto já existe há muito tempo. Os estágios subsidiados pelo Estado são uma ideia que já existem há muito tempo. Já antes do Sócrates. Agora só houve um impulso. Mas que impulso? Isto existia, este governo acabou, agora relançou-os e relançou-os com outro nome e com este âmbito todo. Mas eu acho correto. Olha para nós que somos inovadores. Mas eu acho correto, deve acontecer. O mal foi terem acabado logo com ele. Sim.
Acabaram com eles, agora voltaram e, ai meu Deus, olha o que é que nós descobrimos aqui. Porque a questão é estrutural. O problema é... A questão é estrutural, porque o governo até pode implementar este tipo de estágios onde vai pagar 80% do ordenado. Mas lá está. Se nós não ensinarmos as pessoas a pescar, podemos lhe dar a cana de pesca, elas conseguem pescar enquanto têm a cana. Quando lhes tirarem a cana, ficam sem saber pescar porque não têm cana. O problema é estrutural. Nós temos que criar emprego. E criar emprego é através da economia. Não é dar estágios. Não é criação de impulsos jovens. É crescimento económico. Mas nós podemos utilizar estes crescimentos económicos e estes lados mais positivos da economia para também transformar o próprio mercado de trabalho. Neste caso, aquilo que Miguel Gonçalves foca é o papel do trabalhador, da pessoa que procura trabalho. Mas não será necessário, quase obrigatório também, mudar as próprias empresas e que mudem a sua própria mentalidade para algo mais acessível para os jovens? Claro que é, claro que é. E como é que se faz isso? Acho que numa primeira fase o que é verdadeiramente essencial é que se criem estímulos e incentivos para que as empresas comecem, de facto, a contratar, porque vejam que têm hipótese de ter lucro. Porque, obviamente, numa economia destas, quem é que vai contratar? Mas qual é a empresa que vai crescer numa economia destas? Quem é que pensa? É preciso mesmo de N jovens licenciados. Claro. Então estamos todos em recessão, para que é que as empresas precisam? Ou há produto para vender, ou há aumento, ou há crescimento, ou a minha empresa cresce, ou eu não preciso de pessoas. Para que é que eu preciso de pessoas? Se eu vendo menos, eu não preciso de gente para trabalhar. Isto é óbvio, exatamente. Eu estou a pensar com quantas pessoas é que eu tenho que ficar para manter este nível de lucro. Não é um círculo vicioso? É, claro que é um círculo vicioso. E não se tapa com este... Isto são remendos. Isto apenas são remendos. Isto lá está, tapa o desemprego ali nos 12 meses para um jovem personificado. Porque a seguir, depois o que é que ele faz? Porque isto é fingir, porque o governo é que está a pagar o ordenado. Quer dizer, a empresa só está a receber o jovem porque está a ser pago pelo Estado. Ou seja, está a ter mão de obra de borla. E daí a pergunta do jornalista que faz todo o sentido, que é, depois, no fim destes estágios, quando o que é que acontece? Até o momento não há dados estatísticos. Quando os custos forem todos suportados pelas empresas, quais é que são as empresas que de facto vão assumir a mais-valia que é ter aquele jovem? Quando pode, mais uma vez, por zero ou quase zero, ter outro jovem com uma formação idêntica. Até o momento ainda não há dados estatísticos em relação ao como é que um programa destes, que impacto é que tem. Porque já houve programas destes, nós não procuramos. Sim, mas vamos supor, vamos fazer aqui futurologia, coisa que Miguel Gonçalves não faz, mas vamos fazer um pouco de futurologia, tal como o nosso Ministro da Economia e das Finanças. Que impacto é que poderá ter o impulso jovem daqui, vamos imaginar, 2 anos? Alguém consegue prever? Lá está, porque como é um remendo, como é falso, eu como empresário meto alguém a trabalhar, meto um jovem a trabalhar, porque tenho a possibilidade de ter mão de obra em que pago, se calhar, 1/3 ou menos do ordenado que devia pagar. Ou seja, quando eu não tiver essa possibilidade, eu não contrato. Portanto, isto é um remendo. Eu não estou a dizer que não deva ser feito, mas isto deve ser um complemento a um crescimento económico, a uma criação de emprego de outra forma. Eu não contrato, eu tenho a possibilidade de pôr outra pessoa exatamente nas mesmas circunstâncias. Eu não tenho uma mais-valia para pôr aquela, e esta é que é a verdade. Não é pelos poucos meses que aquela pessoa teve na minha empresa que me compensa a mim agora aumentar a despesa que tenho com esta pessoa já com contribuições à Segurança Social, o salário verdadeiramente dito, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes mais. Se eu tenho a possibilidade de vir outro jovem licenciado fazer a mesma coisa. Quero agradecer-vos aos dois por mais uma conversa animada aqui no Olhar de Lince. Aos nossos ouvintes, muito obrigado pela vossa companhia. Se quiserem voltar a ouvir o programa, podem fazê-lo na quinta-feira. Da parte do Pedro Filipe, Pedro Cabrita e da minha Filipe Carvalho, tenham uma boa semana.